Olá pessoal, eu sou Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao canal Literário. Pessoal, a pedidos de inscritos estou aqui fazendo este vídeo 5 calhamaços para 2023. São livros que eu já li, com a exceção do último aqui, que eu vou entrar em detalhes, que eu li, vamos dizer, uns 80, 90%. Eu vou falar aqui brevemente de cada um deles e tentar te convencer a escolher um deles para 2023. Mas antes, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, peço a gentileza de já se inscrever, deixar sua curtida e pedir-lhe também encarecidamente que, se for comprar algum livro, que assim o faça pelos links aqui embaixo. Você não vai pagar nenhum real a mais por isso e você apoia o canal com uma pequena comissão. E seu apoio é fundamental. Pessoal, se você quer começar 2023 dando umas boas gargalhadas, eu altamente recomendo Almas Mortas de Nikolai Gogol. Sim, existem clássicos engraçados, acredite se quiser. Tem vários clássicos que dá para dar boas risadas e esse aqui é um deles. E é interessante que Nikolai Gogol fortemente influenciou toda uma geração de russos, Dostoiévski, Tolstói, muitos se espelharam no Gogol, né? Pegaram sua influência, naturalmente que não o copiaram, né? Mas é possível você perceber as influências dele, por exemplo, particularmente o Capote, né? Que é um dos contos do Gogol, influenciou fortemente o Duplo de Dostoiévski, são histórias bastante paralelas. Mas mesmo nos grandes romances de Dostoiévski, por exemplo, a gente consegue identificar certas influências de Gogol. E Dostoiévski tinha muita admiração por este grande autor russo. Apenas um pequeno preâmbulo aqui, tá, pessoal? Gogol sofria de distúrbios mentais e, apesar de um grande gênio, ou talvez por ser um grande gênio, né, ele tinha esses distúrbios, e ele acabou por não concluir esta obra, tá? Isso aqui era para ser uma série de livros e a obra, sim, ela é descontínua conforme você vai progredindo nela, né? No começo ela é bastante contínua e depois há lacunas. Mas isso não nos impede de apreciar esta grande obra. E aqui nós vamos acompanhar de perto Pavel Tchitchikov, uma espécie de um anti-herói, um malandro, um estelionatário profissional. Essa personagem é tão bem construída, apesar das lacunas que há aí no texto, né, futuramente, é curioso como que ele é o falso perfeito, né, o hipócrita perfeito. Ele acabou construindo uma identidade tão falsa que talvez nem ele mesmo saiba quem ele é realmente. Mas não se iludam, tá? Aqui é um clássico muito leve, muito agradável, muito engraçado. As descrições do Gogol são muito precisas, né, das paisagens. É aquela coisa nem excessiva, nem de menos. Ele consegue te transportar, aqui no caso, para a Rússia provinciana. Este Pavel Tchitchikov está numa jornada na Rússia provinciana para se reunir com os senhores de terras e comprar almas mortas. Talvez sua primeira impressão ao ver este título é que isso aqui tem alguma coisa a ver com os mortos, com o terror. Não tem nada disso, tá, pessoal? As almas são os camponeses. Era a unidade de medida dos camponeses. Eles eram referidos por almas. Então, um determinado senhor de terras tinha 300 almas. Bom, isso indica um certo porte dele. 1000 almas, 3000 almas, entendeu? Agora, almas mortas, né, também já suscita outra pergunta. Para que alguém vai comprar um camponês que já morreu, né? Um servo. E essa, eu não vou obviamente falar aqui o que ele quer com isso, mas ele é uma pessoa, digamos, mal intencionada, ele tem propósitos aí nefastos. O que se pode dizer de antemão, assim, né, que não é a razão principal, para não dar spoiler aqui, mas com certeza tem aí um quê de razão, é de ele se engrandecer, né? Ele quer comprar almas baratas, né? E, assim, se tornar um grande senhor de terras, de servos, né? Ele tem 3000 almas, né? Ele não precisa falar que são mortas, ele tem. Então o que acontece? E como é que você compra uma alma morta, né? Vamos antes entrar um pouquinho aqui na lógica, antes de entrar um pouquinho mais a fundo, né? São tantas perguntas aqui que começam a aparecer. O que acontece é que quando morria um servo na Rússia czarista, ele ainda constava no censo, né? Acho que todo ano tinha um censo, havia um funcionário ali, e o proprietário pagava um imposto sobre essas almas mortas, porque como ele não tirou do censo, ele ainda está teoricamente vivo, apesar de que já fisicamente não está mais neste plano. Então vinha esse Pavel Tchitchikov e falava, olha, eu vou te ajudar, você vai transferir para mim, né? Eu vou te poupar a burocracia, eu vou fazer para você a papelada, e você vai transferir para mim essas almas mortas, você vai pagar menos imposto. Eu pago, né, um valor simbólico aí pelo escravo morto. Só que obviamente que todo mundo fala, mas por que você quer as almas mortas, né? Isso gera as mais engraçadas interações, assim, né? Ele fala, não, né, eu quero te ajudar. Não, mas por quê, né? E as pessoas começam a questionar.
E aí ele começa a negociar um escravo, por exemplo, que já morreu. Ele fala, sei lá, pago 5 copecs, tô chutando aqui. O cara fala, não, no mínimo 20, esse aí era muito forte, saudável. Ele falou, mas já morreu. Você tem várias e várias interações aqui. E o que o Gogol quer mostrar pra gente em tudo isso? Cada senhor de terra é como se fosse um pecado capital. Tem o da gula, tem o avarento. Aquela pessoa que é avarenta ali, aquele senhor de terras, ele não é que ele é avarento, ele é o avarento, né? Tem uma cena aqui curiosa, onde vem o servo desse avarento e ele usa 2 botas de tamanhos desiguais. Porque o cara é tão avarento que ele deu as botas que tinha lá. Não importa se uma é maior e uma é menor. Ele não pode nem dar o par de botas pro servo dele. É tragicômico, né? Mas tem momentos muito hilários. Eu vou até inclusive trazer um deles aqui. Aqui nosso herói, né? Como o Gogol ele usa da ironia, né? Porque o Pavel Titikov não é um herói, é um anti-herói, é um malandro, né? Ele tá numa interação com um senhor de terras chamado Sobakevich, né? Para ser mais preciso. No russo o às vezes é falado a. E Sabaka é cachorro, né? Vich é filho, então é filhote de cachorro, porque o cara é um canalha. Sabe que a gente ama o cachorro, né? Nós humanos, mas quando a gente fala que tal pessoa é um cachorro, né? A gente tá, na verdade, xingando a pessoa, né? É a questão da língua portuguesa, apesar de que às vezes a gente podia estar elogiando, porque o cachorro, tem muito cachorro melhor que pessoa. Mas enfim, esse Titikov, ele tem essa característica de querer elogiar todo mundo, né? Ele é aquele adulador, né? Ele é aquela pessoa falsa, né? E ele adora trazer alguma pessoa no meio da conversa para elogiar ela e ganhar a simpatia, né, do interlocutor, só que aqui ele não sabia que o interlocutor é um espírito de porco, e é muito engraçado, né? Sim, naquele dia não fui à casa do presidente, respondeu Sobakevich. Um homem excelente, né, falou o Titikov. Quem? Indagou Sobakevich, olhando para o canto da estufa. O presidente. Pode ser, se assim lhe pareceu, só que é um maçom, e também é um burro como nunca se viu igual. Titikov desconcertou-se um pouco daquele juízo de certa forma tão mordaz, mas em seguida se refez e prosseguiu. Claro, todo homem tem suas fraquezas, em compensação o governador. Que homem extraordinário! Governador? Um homem extraordinário? Sim, não é verdade? O maior ladrão que existe no mundo. Como o governador é um ladrão? Vou pular aqui um pouquinho, tá? Na verdade, no que me toca, disse, confesso, que quem mais me agrada é o chefe de polícia. Que caráter correto, franco, no rosto logo se vê algo muito sincero. Um vigarista, retrucou Sobakevich com muita frieza. Trai, engana e depois ainda almoça com a gente. Conheço todos eles, são todos vigaristas. A cidade inteira é assim, um vigarista julga um vigarista que outro vigarista chicoteia e leva para a prisão. Todos venderiam Cristo. Lá só há um homem correto, o procurador. E mesmo esse, se for para dizer a verdade, não passa de um porco. Então, meu querido, vamos jantar, disse a esposa para Sobakevich. Por favor, disse Sobakevich. Vou só ler mais um pouquinho porque é muito engraçado, gente. Minha querida, hoje a sopa de repolho está ótima, disse Sobakevich, depois de sorver a sopa de um só gole e servir-se com fartura de um enorme pedaço de niania, prato bastante conhecido, servido depois da sopa de repolho, e que consiste no estômago de carneiro recheado com mingau de trigo sarraceno, miolos e patinhas de carneiro. Que niania, prosseguiu dirigindo-se a Titikov. O senhor nunca vai comer isso na cidade, só o diabo sabe o que vão servir lá para o senhor. Mas na casa do governador a comida não é má, disse Titikov. Sim, mas por acaso o senhor sabe de que tudo aquilo é feito? Se soubesse nem começaria a comer. Não sei como preparam comida, sobre isso não posso opinar, mas as costeletas de porco e o cozido de peixe estavam magníficos. Foi impressão sua, pois eu sei o que eles compram na feira. Quem vai lá comprar é o canalha do cozinheiro, que aprendeu a cozinhar na França. Ele compra um gato, esfola e põe na mesa em lugar de uma lebre. Ai, como você fala coisas desagradáveis, disse a esposa de Sobakevich. Como não, querida? Se é isso que fazem na casa dele, não tenho culpa. É o que fazem na casa de todos eles. Tudo o que há de supérfluo e que em nossa casa a cuca joga fora, a empregada, né? Se me permitem dizê-lo, na lata de lixo, eles pegam e põem na sopa. Na sopa, é para lá que vai. Você sempre fala essas coisas na mesa, retrucou de novo a esposa de Sobakevich. E por aí vai, né? É engraçado, né? É tão caricato que a gente até fala, nossa, existe alguém assim, mas se a gente pensar, a gente lembra de alguém assim, alguém que tudo que você fala, a pessoa tem alguma crítica daquela pessoa. E a gente se pergunta, será que todo mundo tem algum defeito gravíssimo, ou será que aquela pessoa que tem um defeito gravíssimo de ver esse mal em todo mundo, né?
Então eu acho que, assim, o Gogol, em meio a todo esse humor e sátira, há aí críticas sociais, é claro. É engraçado que quanto mais caricato, mais a gente pensa, puxa, não é que eu conheço alguém assim? Então eu chamo esse livro, Almas Mortas, de uma galeria de tipos, né? Ele pega esses pecados capitais e dá um zoom neles, assim, né? Então eu acho que, além de muito engraçado, é muito instrutivo também. Você vai conhecer a Rússia provinciana, entrar naquele clima ali da Rússia czarista, vai ver as desigualdades sociais. Então eu acho que é um clássico muito bem humorado e muito gostoso de ler e muito instrutivo também. Vamos para a próxima recomendação. Bom, pessoal, temos aqui um grande calhamaço, sim, isso aqui é um só, Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski. Esse aqui, na minha opinião, é assim, um dos melhores, junto com Crime e Castigo, no sentido de que ele é mais completo, né? Aqui a gente tem quase 1000 páginas juntos, né? São 2 volumes. Eu gosto aqui da 34, mas também tem a Martin Claret, tá? É que eu gosto das notas de rodapé da 34. A Martin Claret também tem tradução direta para o russo, tudo mais, né? Não tem nenhuma crítica a eles. E aqui, por que eu recomendo, né, Os Irmãos Karamazov? A gente vai entrar já na história, mas eu diria que ele é um romance muito completo, é filosófico, é policial, é existencial. Tem aqui umas 200, 300 páginas só de direito, né, criminal, assim, tem aí um julgamento, uma cena de um julgamento que é simplesmente genial, assim, né, genial. E assim, eu até acabei de fazer um vídeo, né, no Instagram, quem não me segue ainda, siga aí, @o canal Literário 1. E eu trouxe aqui um trecho descrevendo Fyodor Pavlovich, eu vou entrar nessa personagem, mas eu falei o seguinte, se eu pudesse sintetizar o Dostoiévski em uma só palavra, qual que eu escolheria? E aí eu diria as personagens. Aí são duas palavras, mas é só um artigo, né? As personagens. O Dostoiévski, pessoal, ao invés de ele falar, a personagem é ciumenta, a personagem é cínica, ele vai lá e simplesmente mostra pra você isso, né? Ao invés de falar pra você, ele mostra. Como que ele mostra? Através dos diálogos, um recurso simples, mas muito, muito explorado aqui pelo Dostoiévski. Eu sempre digo isso, que as obras dele às vezes vão ter diálogos aí de mais de 100 páginas. Por um lado, às vezes pode parecer um pouco moroso, mas sem você perceber, você cria muita intimidade com a personagem, né? É como se você estivesse conhecendo uma pessoa. Como que você conhece uma pessoa? Pelo que ela diz, né? Ela fala assim, não, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa bondosa. Ou pelas interações com ela. E pelas interações que você vai tirar suas próprias conclusões, e a literatura não é diferente, né? E aqui, basicamente, nós vamos ter uma série, né, de personagens, mas vamos falar aqui das principais. Vamos ter esse Fyodor Pavlovich, que ele é um cínico, um devasso inveterado, ele quer ir atrás de cada prazer material, ele não acredita em vida futura, ele acredita neste mundo aqui e ele não acredita em ninguém, né? E eu acho uma das personagens mais interessantes e complexas, e a maneira como ele é cínico, né, é de uma maneira que a gente, é difícil de ver, existe, tá? Mas assim, é bem caricato no sentido de que é uma pessoa que você nunca sabe se ele tá falando alguma coisa de verdade ou não, né? Se ele tá sendo um palhaço, assim, tirando uma com a sua cara, ou se ele tá sendo sério. É realmente uma personagem muito bem construída. Ele teve 3 filhos, aí acho que 2 casamentos, né? Faz um tempo que eu li. Ele teve o Dmitri, né? O apelido dele é Mitya. Teve o Ivan Karamazov e o Alexei, ou Alyosha, né? Aqui no russo, acostumem-se, vão ter vários nomes para a mesma personagem, mas você vai se acostumar aí quando você começa a ler os russos. Esses 3 filhos são muito distintos. O Mitya, né? O Dmitri, ele é bem parecido com o pai. Né? Ele é um tanto devasso, mas ele tem uma diferença, que o pai ele é mais frio, né? Apesar de devasso, o pai ele é mais inteligente, digamos assim, né? Esse Mitya, ele é absolutamente impulsivo, né? Ele tem um problema com dinheiro, que ele não pode ver dinheiro na frente, que ele já gasta tudo em festas, farras, né? Então ele é muito impulsivo, o Dmitri. O Ivan é o absoluto oposto, ele é super frio, calculista, ele é nihilista, né? Ele que vai avançar os pontos do nihilismo. Esse é um romance existencial, então a gente vai entrar muito na função do homem no mundo, a gente vai ter um embate, né, entre o teísmo e o nihilismo, né? A crença em Deus, não só Deus como um poder absoluto, mas como a fonte dos valores morais, né? Aqui que existe a grande frase, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Quer dizer, é um embate que a gente vai ter entre o Ivan e o Alyosha, que é absolutamente diferente de todos. Ali ele quer ser noviço, ele é o herói cristão da narrativa, e ele é o mediador das tensões, né? A miúde, as personagens vão entrar em conflito, e quem vem resolver é o Alyosha, com a sua personalidade carismática, bondosa e até um tanto ingênua, assim.
Aqui disse que ele não é ingênuo, mas eu acredito que ele tem um pouquinho assim de, né, ele tem aquela máxima cristã de virar a outra face, né, ele até que ele reage, né, ele não é assim, talvez o príncipe Mishkin, ele tá assim, né, em termos de ingenuidade, mas ele tem uma bondade um pouco excessiva para a sociedade corrupta da época. E ele vai entrar nesse debate com Ivan, né, em determinado ponto, sobre a existência de Deus, novamente, né, não apenas como poder absoluto, mas como fonte de valores morais. Aqui tem o poema, o Grande Inquisidor, você tem grandes passagens aqui, sabe? Então eu acho assim, é um romance que pelo menos uma vez na vida todo mundo deveria encarar, são 1000 páginas, mas assim, o enredo, eu sempre falo isso, né, dos clássicos, às vezes eles demoram um pouco para pegar o ritmo, mas uma vez que pega, você não vai largar ele, entendeu? Então eu altamente recomendo. Eu vou ler aqui um trechinho que vai ilustrar bem como foi o crescimento deles, como o Fyodor Pavlovich foi, como se pode imaginar, um péssimo pai. Eu vou ler aqui alguns trechos, tá? Fyodor Pavlovich soube da morte da esposa bêbado. Dizem que saiu correndo pela rua e começou a gritar, levantando os braços para o céu, tomado de alegria. Agora me deixas livre. Mas conforme outros contam, soluçava como uma criancinha, e tanto que, segundo dizem, dava até pena olhar para ele, a despeito de todo o asco que tinham dele. Pulando aqui, pode-se, é claro, imaginar que educador e pai poderia dar semelhante homem. Justo como o pai, aconteceu-lhe o que teria de acontecer, isto é, ele abandonou de vez inteiramente seu filho com Adelaida Ivanovna, não por raiva dele ou quaisquer sentimentos de marido ofendido, mas apenas porque o esqueceu por completo. Enquanto ele importunava todo mundo com suas lágrimas e queixas e transformava sua casa num antro de devassidão, Grigori, o fiel criado dessa casa, tomou Mitya, né, o Dmitri, menino de 3 anos, sob seus cuidados, e não tivesse ele se preocupado com a criança naquela ocasião, é possível que não houvesse ninguém para lhe trocar uma camisa. Então a gente pode imaginar, né, a psicologia, a psiquiatria fala muito isso, né, que os transtornos remetem à infância, né, e aqui infelizmente essas crianças não tiveram nem pai nem mãe. Então, bastante complicado, mas é um romance muito legal, tá, pessoal? Assim, né, um enredo bastante dinâmico, tem às vezes seus períodos ali, mas ele tem também bastante ação policial, julgamento, né, e os embates filosóficos são sempre riquíssimos. Agora nós vamos aqui para o Japão, e nós temos aqui, para quem gosta, né, de clássicos orientais, Junichiro Tanizaki, grande escritor japonês, tá? As irmãs Makioka. E aqui nós vamos acompanhar, evidentemente, a família Makioka, uma família órfã. Os pais faleceram. Aqui estamos tratando aqui da época mais ou menos da Segunda Guerra Mundial. Sobraram apenas as 4 irmãs e 2 genros, né? Temos aí a irmã mais velha Tsuruko e o genro Tetsuo. E no Japão, o controle da família, assim, né, das finanças, das propriedades, ia sempre para o genro, né? Uma sociedade patriarcal. Então, quem efetivamente mandava na família Makioka das 4 irmãs era esse genro Tetsuo, com a sua esposa Tsuru. E eles compunham a casa central em Tóquio. Inicialmente mais próximo de Osaka, mas depois eles se mudam para Tóquio, isso nas primeiras páginas. É interessante a gente entender que são 2 casas não apenas geograficamente distantes, mas politicamente fragmentadas. A gente vai entrar nisso. E a segunda casa, a casa secundária, era de Sachiko, a segunda irmã, e seu marido Tenosuke. Depois temos Yukiko, que é uma personagem central na narrativa, um tanto apática, se é que se pode dizer, ou apenas excessivamente recatada, e o Kiko já tem por volta de 30 anos, né? Aqui na narrativa ela vai envelhecendo, e ela ainda não se casou. E eles estão na busca por um pretendente para Yukiko. E temos Taeko, a última irmã, a caçula, também chamada de Koizan, na verdade Koisan, né? Koizan, um pouco brasileira, a brasileirada demais deve ser Koisan, imagino eu. E são irmãs muito distintas. A Tsuruko, ela obedece muito a esse marido de Tetsuo, né? Ela é a primogênita, né? Ela é a casa central, ela manda em tudo. E essa casa central já tá um pouco, vamos dizer assim, de saco cheio com a Yukiko, quer logo que ela se case. E ela, assim, vai vindo os pretendentes, né? E eles não querem... Por um lado, eles obviamente não querem qualquer um, eles têm um nome a zelar, mas por outro, eles não querem, né, ficar com uma encalhada, vamos assim dizer. E eles são um pouco mais pragmáticos, eles não estão muito preocupados aí com os sentimentos das irmãs, eles querem muito resolver os problemas, né? Eles são um tanto quanto autoritários, eles falam, a gente que manda aqui. A Sachiko não. A Sachiko é uma irmã de verdade. Ela tem um coração de ouro, abraça a Yukiko, é claro que ela chora pela Yukiko, ela também às vezes fica brava, evidentemente, com a Yukiko, mas ela tem um coração mesmo, né? Ela, um coração mole. E tanto é que a Yukiko deveria, e a Taeko também,
pela tradição, as duas deveriam morar na casa central. De fato, elas passam temporadas lá, mas elas sempre preferem ficar com o Sachiko, que é mais família. E o Tennosuke também, ele também é um cunhado exemplar, assim, né? Ele senta com as cunhadas, ele quer ser amigo delas, ele é o cunhado perfeito, em outras palavras. Já o Tetsu não, o Tetsu é, né, gerente de banco ali, ele que cuida das finanças. Ele também olha muito a parte financeira, esse Tetsu, né? Aqui logo no começo eles querem fazer uma celebração do falecimento, né? Acho que ou do pai ou da mãe, né? Da família Makioka. E esse Tetsu quer só economizar, assim, né? Ele não quer gastar muito dinheiro, já que ele que administra o dinheiro. Ele também não é exatamente da família, ele é genro, né? Ele não é filho. Então ele não tá muito aí, não. O Tennosuke é né, o cunhado, gente finíssima, assim, né? Aí o Kiko tá nessa busca por pretendentes, só que ela é um tanto recatada, um tanto difícil, ela é muito fechada, né? A busca por pretendentes começa por envio de currículos. Sim, currículos. Pode parecer um pouco esquisito isso, mas na religião judaica, que eu sou parte, né? Na parte ortodoxa é muito comum ainda isso. Os pretendentes mandam currículos dizendo, olha, a educação que eu fiz, com o que trabalha, né? Idade, altura, peso, não sei. Uma fichinha técnica mesmo. Então, em base nisso, antes ainda dos encontros, que se chamam miais, conduz-se aí uma investigação. Sim, eles tinham um investigador particular que era responsável por entender se tinha algum problema familiar, alguma coisa séria. Tudo ok, então eles procediam para os miais, que eram encontros, nem sempre privados, aliás, acho que os primeiros nem eram assim, eles sempre eram muito esquisito, né? A família, né, se reunia com os dois pretendentes, quer dizer, o futuro marido e mulher, né? Eles sentavam e conversavam, todo mundo junto, muito esquisito isso, né? Assim, porque era de se esperar que pelo menos, mesmo não tendo contato físico, que pelo menos conversassem a sós, né? E eles podem ter encontros a sós, mas acho que aí já é uma etapa posterior dos miais. Mas o fato é que é isso, eles se encontravam sem contato físico e decidiam pelo sim ou pelo não do casamento depois de X encontros. Isso, como eu estou falando, ainda existe na religião judaica e em outras culturas também que eu sei. Mas mais do que, de novo, eu falo assim, né, uma busca por pretendentes, aqui nós temos um conflito de valores entre o Japão tradicional e o Japão moderno, né? Com a Segunda Guerra veio uma espécie de globalização, estavam chegando não só a guerra, mas também filmes americanos, a cultura. A gente está falando aí de uma época de transição onde todas as mulheres usavam kimonos, os homens também usavam kimonos, né? Era a norma, e de repente os homens começaram a usar terno, as mulheres começaram a usar vestido, né? Não estamos falando aqui de saias mais curtas, ainda acho que essa época demorou para chegar, mas estamos falando de, né, tirar o kimono e pôr um vestido. Só que aí tá nesse conflito, né? Por exemplo, a Yukiko é uma mulher muito tradicional, ela quer manter as tradições japonesas e ela quer um pretendente bastante japonês também, no sentido cultural, né? Já a Taeko, ela vai representar justamente essa dissonância de valores. Ela quer se modernizar logo, ela tá de saco cheio dessa família, ela quer tocar a vida dela, a miúde, ela vai colocar a família em maus lençóis pelos escândalos que ela vai se envolver. Então é um drama familiar muito interessante e que vai representar todo esse conflito de gerações, né? Muito bem explicado aqui. E eu acho assim que ele tem aquele elemento que para mim, pelo menos, me seduz muito, que são aqueles elementos culturais japoneses. Já na primeira página, eu vou ler para vocês a primeira página, então não vou dar muito spoiler, e vocês já vão ver que tem aí uma alma japonesa no livro, né? Koi-san, né, ou Koi-san, né, irmã mais nova, ajude-me aqui, pediu Sachiko ao ver no espelho que Taeko viera pelo corredor e entrava no quarto às suas costas. Sem se voltar, entregou-lhe o pincel com que estivera maquiando o pescoço e observou com atenção impessoal o próprio reflexo vestido apenas de kimono interno branco, cuja gola mantinha afastada da nuca. E o Kiko, que faz lá embaixo? Perguntou. Acompanha as lições de piano da pequena Etsuko, respondeu Taeko. Etsuko é a filha de Sachiko. Muitos nomes, né, pessoal? Mas vocês se acostumam. De fato, do andar térreo lhes vinha o som de um exercício musical, a indicar que Yukiko, já arrumada, vira-se provavelmente solicitada pela sobrinha a supervisionar sua lição. Etsuko não se importava que a mãe saísse, contanto que Yukiko, a tia predileta, permanecesse em casa e lhe fizesse companhia. Naquele dia, porém, a menina não estava no seu melhor humor, pois tanto a mãe como as tias Yukiko e Taeko pretendiam sair juntas. A menina só se havia conformado porque Yukiko prometera retornar tão logo terminasse o recital programado para as 2 daquela tarde. Há tempo ainda de jantar em sua companhia. Tenho em mãos uma nova proposta de casamento para Yukiko, Koi-san, disse Sachiko. É mesmo? Parada às costas da irmã mais velha, Taeko maquiava-lhe o pescoço em hábeis pinceladas
dirigidas da nuca para os ombros. Satiko estava longe de ser corcunda, mas tinha ombros e dorso carnudos. Sob a intensa luminosidade daquela tarde de outono, a pele brilhava, úmida e viçosa, não parecendo pertencer a uma mulher na casa dos 30. A prosa é muito agradável, bem tranquila, tá? Eu altamente recomendo, pessoal, As Irmãs Makioka de Junichiro Tanizaki. Sim, eu sempre recomendo este grande calhamaço. Temos aqui quase 900 páginas e eu estou falando aqui de A Montanha Mágica, do famoso Thomas Mann, autor prêmio Nobel alemão. E aqui, pessoal, por que temos tantas páginas, né? O que tem de tão especial neste livro? Vamos direto ao ponto. Hans Castorp é um jovem engenheiro naval e ele vai visitar seu primo tuberculoso Joachim Simpson no curioso sanatório Berghof para tuberculosos, sob os auspícios do sarcástico Dr. Behrens. E este sanatório é rico não apenas em pessoas, mas personalidades, ideias, né, do século XX. E o Hans Castorp, que almejava apenas uma visita, né, de 3 semanas, acaba prolongando a sua estadia e ficando muito mais tempo do que o planejado. E lá a gente vai acompanhar esse amadurecimento, né, desse Hans Castorp. Tem aqui ensaios sobre a passagem do tempo, como que lá em cima, né, porque ele ficava no alto das montanhas do sanatório, o tempo supostamente passava, né, de uma maneira diferente. Aqui não estamos falando de um realismo mágico, tá? Apenas de filosofias, né? Não estamos aqui tratando de nenhum tipo de magia, apesar de que temos aqui aquelas sessões espíritas, aqui tem de tudo nesse livro, que nem os Irmãos Karamazov, tem um pouquinho de tudo, tem romances, tem debates apaixonados, né? E o que vai acontecer de novo? Esse Hans Castorp vai ficar mais tempo do que o necessário lá, e ele vai amadurecer, ele vai conhecer várias personalidades, cada uma representa uma ideia daquele século, e o que vai chamar-nos muito a atenção são os debates entre um tal de professor Settembrini e outro professor Nafta, né? O professor Settembrini representa o humanismo, né? Pré-Primeira Guerra Mundial, assim, né? Aquela crença talvez até ingênua no homem como motor da civilização. É verdade que o homem é o motor da civilização, mas existe aí talvez uma idealização do homem, né? E o Settembrini está a todo momento criticando esse sanatório, porque as pessoas acabam ficando muito indolentes lá. Eu gosto muito que o narrador tem um tom bastante irônico, né, com os pacientes. Eles ficam em posição horizontal, né, então naquelas espreguiçadeiras, com peles de camelo, né. É um regime muito esquisito, porque eles têm que respirar aquele ar glacial, então eles ficam lá a menos 20, menos 30 abaixo de zero nas sacadas, deitados nessas espreguiçadeiras. Tudo bem que eles estão com pele de camelo, mas eu acho que nenhum médico hoje em dia recomendaria essas coisas. Outra coisa que assusta muito é num sanatório para tuberculosos ser permitido fumar charutos. Não me parece uma boa ideia, mas o diretor médico ali fumava, então, e trocava charutos com os pacientes. Talvez acreditava-se aí que a fumaça do charuto ia fazer bem. Enfim, os tratamentos da época. Mas voltando, então o Settembrini tem críticas fortes ali, porque ele entende que as pessoas tinham que estar trabalhando, produzindo, né? Não deitadas em posições horizontais, sem fazer nada o dia inteiro. Inclusive dá até enjoo quando você começa a ler aqui, porque ele vai descrevendo as 6, não sei quantas refeições que eles tinham por dia, e super gordurosas e ricas em bebida, em comida, né? Parecia mais um oásis do que um asilo, assim, né? Parecia mais um resort, né? Vamos falar assim, né? Um resort para ricos, né? Custava caro, e que para não fazer nada da vida mesmo. E essa era a visão do Settembrini, né? Ele até falava que o avô dele era um carbonário, né? Que lutou pelas revoluções, pela liberdade do homem, né? E ele era contra, de certa maneira, a religião. Ele, naquela época, talvez ainda o ateísmo não era uma coisa assim socialmente aceita, ele não se dizia ateu, mas ele era antirreligioso no sentido de entender que a religião era as trevas, né? É fato que a Igreja Católica praticou muita censura, né? Ela também foi responsável por várias descobertas, né? Teve vários cristãos que fizeram várias descobertas, mas ela era centralizadora na questão política e do poder, né? E ela talvez via o progresso, de certa maneira, como uma ameaça à sua hegemonia, de repente. Ele tem os seus pontos, e quem vai fazer o contraponto vai ser o professor Nafta. Ele vai fazer um contraponto, vai falar nada disso. A igreja é que salva a alma do homem, né? Sem a igreja, sem Deus, sem a religião, não apenas Deus, né? Ele quer fazer o ponto do cristianismo, né? Ele vai fazer até um ponto um pouco diferente, né? Uma espécie de um socialismo utópico, assim, né? Onde a igreja governa tudo e todos, distribui as propriedades, as riquezas, e não tem mais fome, não tem mais, né? Então, e ele é um pouco místico, assim, mas é incrível como os debates são extremamente ricos.
né? Então você aprende muito, são debates até difíceis de acompanhar pela complexidade, mas em meio a tudo isso tem um enredo, né? Um enredo um pouco às vezes devagar, mas que ele pega a sua atração, tá? Porque afinal é um asilo para tuberculosos, mas acontecem coisas lá sim, inclusive vira e mexe, alguém morre. Afinal, é um asilo para tuberculosos, né? É um sanatório para tuberculosos. Então, vira e mexe, alguém morre e isso quebra a narrativa, o que é salutar, né? É óbvio que é um tanto tenebroso, assim, mas ele dá aquele, né? Aquela acordada, assim, né? Nas personagens. Opa, peraí, tem gente morrendo aqui, eu posso ser o próximo, né? E lança essas questões de vida ou morte, né? Ele vai sempre analisar essa passagem do tempo. Como às vezes ele passa devagar, como às vezes ele passa rápido. Eu vou ler aqui um trecho para vocês que justamente ilustra isto. Sr. Settembrini, queira perdoar, né? O Hans Castorp está falando com esse Sr. Settembrini. Como já disse, há um engano seu. Não estou doente, não. Presto apenas uma visita de poucas semanas ao meu primo Zimsen e também quero aproveitar a ocasião para descansar um pouquinho. Ora, vejam, então não é um dos nossos? O senhor é saudável e só está de passagem, como Ulisses, no reino das sombras? Que audácia descer a estas profundezas onde os mortos pairam e vegetam. Ele é fortemente crítico a esse sanatório. Profundeza, senhor Settembrini, por favor, não diga isso. Subi uns 5.000 pés para chegar aqui. Então eu vou pular um pouquinho aqui os diálogos. Ó, Dio, 3 semanas, ouviu o tenente? Tenente é o primo, né, do Hans Castorp, para o Joaquim Zimsen. Não lhe parece um atrevimento dizer vou passar 3 semanas aqui e depois partir? Fique sabendo, meu senhor, que ignoramos a semana como medida de tempo. Para nós, a menor unidade é o mês. Fazemos nossas contas em grande estilo, eis um privilégio das sombras. Temos outros privilégios ainda, todos eles de tipo semelhante. Posso perguntar que profissão o senhor exerce na vida lá de baixo, ou melhor, para que profissão se prepara? Como está vendo, não costumamos refrear a nossa curiosidade, ela é um dos nossos privilégios também. Com o maior prazer, disse Hans Castorp e prestou a informação. Né? Ele é um engenheiro naval. Eu queria mostrar como a prosa é agradável. Ele tem também um tom irônico, um tom sarcástico. Aqui o Hans Castorp chama esse Sr. Settembrini, que ele é um italiano, de bigode, tem acho que um chapéu Panamá, chama ele de tocador de realejo. Eu acho isso uma boa zoeira aí, né? Eu acho uma audácia, assim, ele chama ele na cara dele. Então, assim, tem aí toques de humor, tá, pessoal? Eu acho que é um livro muito completo, ele é grande, mas vale encarar, assim, pelo menos uma vez. Eu tô até pensando em um dia fazer uma releitura. Finalmente, pessoal, temos aqui o jogo da amarelinha de Julio Cortázar. E só pra dizer, assim, como assim eu não li inteiro, estou recomendando, eu cheguei até o capítulo 48, tem 56 capítulos curtos, né? Eu cheguei quase no final, pessoal, e aquela coisa, eu fui arrastando um pouco a leitura, lendo outras coisas. O que eu vou trazer aqui é que tem pérolas aqui, tá, pessoal? Tem verdadeiros diamantes nesta grande obra do Cortázar. Eu poderia terminar, né, os últimos capítulos, porque eu lembro bem do enredo, mas eu não estou tão atrás do enredo, senão das pérolas que tem aqui. Por isso eu estou tomando essa decisão de fazer uma releitura, não sei se esse ano, se sobrar uma vaga, ainda vou fazer este ano, de 23, né, 22 já era, né, já alguns dias e acabou. Mas até para explicar um pouco da estrutura narrativa aqui do Cortázar, é o seguinte, nós temos os capítulos normais, você pode ler do capítulo 1 até o 56 direto. Ou você pode seguir o que eles chamam de tabuleiro aqui, né, e você vai seguindo os capítulos do autor. Justamente para quebrar a narrativa, tá? Um dos objetivos do Cortázar é criar o anti-romance, né? Um romance no romance, né? Quebrar toda essa estrutura padrão. Então ele faz como um jogo da amarelinha, você vai saltando de capítulos. Então você vai do 1, por exemplo, aí terminou o primeiro capítulo, ele vai falar, tô chutando, tá? Agora você vai para os capítulos extras ali, sei lá, 67, são todos depois dos 56. 67, 98, 113, 63, você vai pulando. Aí depois ele fala assim, agora você volta pro 2. Então, assim, fica uma leitura complicada. De fato, ele tem esse objetivo de destruir o romance num certo sentido estrutural. Assim, ele quer fragmentar tudo. E falando assim, parece que vai ficar uma porcaria. Não, pessoal, é uma coisa genial, tá? Tô aqui falando pra vocês. De fato, vai ter vezes que ficam até um pouco difícil de acompanhar a narrativa. Inicialmente, a gente poderia pensar que o objetivo do autor é criar caminhos alternativos na narrativa. Por um lado mas eu diria que isso é 10% dos capítulos sobressalentes, dos capítulos extras. Os outros 90% que são epígrafes, são notas do autor fantásticas. Aqui ele criou um escritor fictício chamado Morelli, que eu até lembro, né? Eu falo, poxa, esse Morelli é um gênio. Que é esse Morelli? Deixa eu comprar um livro dele, né? Fiquei procurando, não existe Morelli. Talvez um alter ego do próprio Cortázar, né? Eu vou ler, inclusive, uma das anotações desse Morelli para vocês terem uma ideia da profundidade da coisa, tá?
E assim, esse Morelli vai falando coisas incríveis. Então eu pensei assim, claro, eu quero voltar aqui no enredo, porque o enredo é legal, tá, pessoal? Mas eu tenho essa falha, pessoal, de não anotar. Mas fiquem ligados que eu vou fazer um vídeo sobre isso, das minhas resoluções literárias para 23. Vou fazer um vídeo legal, que já estou planejando esse vídeo, para mudar 23 e tornar 23 o meu ano literário. Eu vou me comprometer a fazer anotações com post-its e tudo. E eu queria encher esse livro de post-its porque tem muita coisa aqui, tem muitos tesouros aqui. Poxa, Marcelo, fala um pouco do enredo, deixa eu ver o que é essa obra-prima. Bom, vamos lá. Aqui nós vamos acompanhar o romance impossível entre Horácio e Magá. Expatriados latinos, Horácio, se eu não me engano, é argentino, Magá é uruguaia, e eles estão morando em Paris. Sim, a cidade dos artistas. Acho que é uma época de mais ou menos 1930, alguma coisa assim entre as guerras. E eles estão lá na mais abjeta pobreza. Vivem naqueles sobrados ali, naqueles apartamentecos ali, com vários amigos. Não tomam banho todos os dias. Tipo assim mesmo. O protagonista chega até a dormir na rua uma das noites. Só que eles estão em Paris. Eles estão lá para fazer a arte deles. Para beber e fumar muito. Para ter muitas relações sexuais. É assim uma devassidão mesmo. Mas são aqueles gênios artísticos. Eles têm um círculo de amigos artistas, filósofos, pintores, músicos, tem aí um pouco de tudo. Eles discutem muita filosofia e as discussões são sempre incríveis. As dicas de jazz eu vou anotando e pegando as músicas também. Então o livro em si já é muito cultural. Eu digo romance impossível entre Horácio e Magá porque é um relacionamento tóxico, abusivo. O Horácio, particularmente, cá entre nós, ele é uma pessoa abusiva. Ele tem um problema que ele é inteligente demais. E eu tenho a impressão que ele representa o próprio autor. Espero que o autor não seja tão canalha quanto Horácio, mas é aquela pessoa que é tão inteligente que se acha mais inteligente que todos. E talvez seja, mas assim, ele é um tanto quanto insuportável. Os amigos não conseguem suportar ele, e muito menos a Magá, pobre coitada, né? Esse Horácio ele é muito egocêntrico, acho que essa é a palavra. E a Magá tem um bebê de outro relacionamento, chama Rocamadour, talvez, né? Não sei, corrijam-me os franceses. Escreve Rocamadour. E o Horácio, obviamente, não gosta desse bebê, só quer saber de ter relações com a Magá. Ele tem um quê de amor por ela, mas é uma coisa assim, é um homem de muitas mulheres, é um homem muito inteligente e muito cínico, né? Muito seco. Mas as interações em Paris, as cenas cotidianas, os clochards, né? Que eles falam, né? Que são os mendigos ali, eles vão descrevendo as cenas que eles vão vendo. Tem um quê de poético em tudo isso, tá, pessoal? O estilo é de fluxo de consciência, fortemente baseado no Ulisses de James Joyce, o qual eu não li, mas li algumas páginas para poder ver. E é assim, aquele estilo. Períodos longuíssimos, tá? Às vezes uma página inteira é uma frase, né? Então ele estava vendo ali, fulano na janela, jogando alguma coisa na rua, um tomate na rua, o carro passando, a buzina aqui, não sei o que, o vendedor de pipoca, o não sei o que. Então assim, ele vai pulando. De novo é o anti-romance, ele quer quebrar a estrutura narrativa, ele quer fazer a própria literatura dele. Ele tem essa característica iconoclasta que se reflete tanto no Horácio quanto nesse Morelli. E o Morelli, eu fiquei surpreso a saber que era uma personagem da narrativa também. O Morelli aparece e a gente fica ansioso para conhecer esse grande gênio da literatura, né? E assim, eu infelizmente, de novo, né, pessoal, eu não terminei. Eu poderia terminar, eu lembro do enredo, eu poderia continuar os capítulos, mas eu falo assim, não queria terminar e falar tchau, né, para esse livro. Eu queria recomeçar ele, porque eu li muitas dessas epígrafes de passagem, sabe? São complexas, tá? Eu vou ler uma para vocês vão ver que não é brincadeira. Mas eu queria marcar, anotar, entrar a fundo, tentar entender melhor o que o autor está querendo me trazer aqui, né? E tudo isso que ele quer trazer aqui é uma nova literatura, né? Essa iconoclastia, jogar tudo no lixo e fazer algo novo, literalmente. Vamos ler aqui uma epígrafe aqui, né? Uma nota aqui desse Morelli para a gente entender. Parece que é o próprio Horácio, assim, falando desse Morelli, né? Anotação pedantíssima de Morelli. Tentar o roman comique, no sentido de que um texto consiga insinuar outros valores e colabore assim para essa antropofania que continuamos acreditando ser possível. Até parece que o romance usual malogra a buscar ao limitar o leitor a seu âmbito, tanto mais definido quanto melhor for o romancista. Detenção forçosa nos diversos graus do dramático, do psicológico, do trágico, do satírico ou do político. Tentar, ao contrário, um texto que não prende o leitor, mas que o torne obrigatoriamente cúmplice, ao murmurar-lhe, por debaixo da trama convencional, outros rumos mais esotéricos, escrita demótica para o leitor fêmea,
que quanto ao mais não passará das primeiras páginas, rudemente perdido, escandalizado, maldizendo que pagou pelo livro, com vago avesso de escrita hierática. Provocar. Assumir um texto desalinhado, desamarrado, incongruente, minuciosamente antirromancístico, embora não antirromanesco, sem se proibir os grandes efeitos do gênero, quando a situação exigir, mas recordando o conselho gidiano, ne jamais profiter de l'élan acquis. Né? Não sou bom de francês, mas jamais se aproveitar, né? se lucrar do elan aqui, de alguma coisa que foi adquirida aqui, não sei, talvez. Daquilo que foi adquirido, não sei. Comente aí se quem entende francês. Como todos os filhotes de eleição do Ocidente, o romance se contenta com uma ordem fechada. Decididamente contra buscar também aqui a abertura e, para tanto, cortar pela raiz toda a construção sistemática de personagens e situações. Método, a ironia, a autocrítica incessante, a incongruência, a imaginação a serviço de ninguém. Uma tentativa dessa ordem parte de um repúdio à literatura. Repúdio parcial, pois que se apoia na palavra, mas que deve estar presente em cada operação empreendida por autor e leitor. Assim, utilizar o romance como se utiliza um revólver para defender a paz, trocando o sinal. Tomar da literatura o que é ponte viva de homem para homem, e que o tratado ou o ensaio só permitem entre especialistas. Uma narrativa que não seja pretexto para a transmissão de uma mensagem. Não há mensagem, há mensageiros. E a mensagem é isso, assim como o amor é aquele que ama. Uma narrativa que atue como coagulante de vivências, como catalisadora de noções confusas e mal entendidas, e que incida, antes de mais nada, sobre quem a escreve, e para tanto é preciso escrevê-la como anti-romance, porque toda ordem fechada deixará sistematicamente de lado esses anúncios que podem nos transformar em mensageiros, nos aproximar de nossos próprios limites, dos quais tão longe estamos quando frente a frente. E aqui ainda vai longe, viu? Então, é interessante, né, pessoal? São tesouros difíceis de compreender, mas eu acho também que se a gente for ter um perfeccionismo e tentar entender cada vírgula, a gente vai estar até talvez contrariando o propósito do autor, que, como ele falou, ele não quer mensagem, ele quer mensageiros. Talvez ele quer passar impressões pra gente, né? Ele quer confundir a gente, ele não quer necessariamente que você entenda o que ele está escrevendo, mas se deixar levar um pouco. Eu acho que essa é a proposta do jogo da amarelinha, e mesmo, né, nos períodos longos, acho que é um pouco isso, é se deixar levar, se imaginar um pouco na situação, né? Tudo bem se eu, né, deu um branco, alguma coisa eu não entendi, alguma coisa me escapou, um pouco é isso, ele quer te deixar um pouco perdido, talvez. Então, eu queria reler com esses novos conceitos em mente, né? Que eu tenho talvez esse perfeccionismo de querer entender tudo. E aqui talvez o propósito do autor é confundir um pouco, é questionar, não necessariamente dar as respostas, mas pôr as perguntas, né? Então é isso, pessoal. O vídeo ficou bem longo, espero que vocês gostem, mesmo longo, tá? Escolham um desses calhamaços para 2023, garanto que não vão se arrepender, tá bom, pessoal? Ficamos por aqui. Se você gostou, deixe sua curtida, comente aí embaixo o que você achou das resenhas, comente aí se você já leu essas obras. E ficamos por aqui. Um grande abraço e um feliz 2023 a todo mundo. Obrigado e um abraço.